algo aconteceu há uma semana que foi muito, muito importante. Profundo, mas muito importante de tantas maneiras. Por anos eu percebi que outros países pagavam muito menos por remédios e produtos farmacêuticos do que nós. Mas não estou falando de 2% a menos ou 10%, o que já seria bom, mas não estou falando de 20%, 25% ou 30%. Quero dizer, às vezes nós pagávamos 10 vezes mais, 12 vezes mais, 13 vezes mais do que outros países, onde pessoas do nosso país eram vistas indo ao México e indo para outros países, viajando e trazendo seus remédios de volta para casa. Porque, se estivessem em Londres, poderiam comprar um remédio por 1/10 do preço do que custava em Nova York. E eu observei isso e observei durante o meu mandato e não gostei. Eu não gostei. E é um sistema muito complexo, mas você sabe, nós também somos inteligentes, talvez muito mais inteligentes do que eles. E em algum momento tivemos que descobrir, ouvi dizer que era o meio, ninguém me disse quem era o intermediário. Ninguém sabia quem era o intermediário, ninguém ouviu. Ouviu o intermediário, eu disse, devem ser as pessoas mais ricas do mundo, seja lá quem forem. Eu não sei, nós nem sabemos se existe um intermediário. Tudo o que eu sei é que os remédios eram 10x mais caros e até mais do que isso. E eu realmente me aprofundei nisso no último ano e desvendei todo o sistema. E por vários motivos e razões diversas, os Estados Unidos da América estavam sendo passados para trás e nós estávamos sendo explorados e ridicularizados por anos e anos. E eu disse, isso não vai acontecer mais. E eu trouxe um grande cavalheiro, o chefe da Eli Lilly, que é excelente. Ele realmente ele é ótimo. Ele fez um trabalho fantástico. E outros também das empresas. E eu discutia com eles, na verdade eu debatia com eles e praticamente era um debate impossível de perder. Você teria que ser um péssimo debatedor para perder aquele debate, porque eles não conseguiam justificar. Eles tentavam dizer, bem, sabe, nós pagamos por pesquisa e desenvolvimento, e os Estados Unidos concordaram em pagar 100%. Eu disse, por quê? Por que estamos pagando? E, aliás, esse nem era o valor real, porque ainda seria muito alto, mesmo se você considerasse toda a pesquisa e desenvolvimento. Mas há outros países que são muito mais agressivos do que nós em termos de seus representantes. E eles definiam um preço para um medicamento e diziam, digam aos Estados Unidos para pagar o resto. Nós estávamos subsidiando o mundo inteiro. Eu disse, não vamos mais fazer isso. Fomos motivo de chacota por anos, principalmente nos últimos 4. Nós éramos motivo de chacota e agora somos os mais respeitados e somos o país mais em alta do mundo. Vamos continuar assim? Vamos fazer isso também com os custos dos medicamentos. Então eu disse, vou fazer algo que é muito impopular para um pequeno grupo de pessoas, principalmente para os donos das empresas farmacêuticas e outros. E eu nem estou culpando eles. Eles conseguiram se aproveitar da situação, mas na verdade foram outros países que se aproveitaram de nós, porque as empresas farmacêuticas estavam sob o controle deles. E eles diziam, é isso que eu vou pagar. E a União Europeia estava no topo da lista, pode acreditar. Vamos pagar $20 por isso e não vamos pagar mais do que isso. E a América pagava $240 pela mesma coisa que eles pagavam 20. Eles diziam, deixa a América pagar o resto. E por anos eles continuaram assim, sem rumo, e fizeram isso, e eu comecei a fazer mudanças. E eu nunca vou esquecer o final do meu primeiro mandato, que foi muito bem sucedido. Tivemos o melhor mercado de ações de todos os tempos, tivemos a melhor economia de todos os tempos, entre todos os presidentes. Crescemos 88% no mercado de ações, por exemplo, e acho que 116% em um dos outros índices. E nós estávamos indo bem, mas essa questão toda dos custos dos medicamentos sempre me incomodou e eu comecei a estudar isso de verdade e é algo muito complicado. E eu disse, sabe de uma coisa? Estamos pagando muito mais e exigi a cláusula de nação mais favorecida. Somos o maior comprador, somos o melhor, somos o comprador mais sólido, somos nós que pagamos por toda a pesquisa e desenvolvimento. E eu disse, vamos fazer algo que vai abalar as estruturas. Então, no final do meu primeiro mandato, eu estava tão orgulhoso, porque foi a primeira vez em 28 anos que algum presidente reduziu os preços dos medicamentos durante 4 anos de governo. E você sabe qual foi esse número? 1/4%. Sim. Mas caiu. 1/4, pense nisso, 1/4 de 1%, muito pouco. Basicamente, eles permaneceram os mesmos.
mas eu queria reduzir e estava muito orgulhoso. Eu achava que era o melhor cara do mundo. Eu consegui reduzir 1/4%. E eu fazia coletivas de imprensa, eu me gabava. Eu sou o único que fez isso em 28 anos. E então eu disse, isso não é muita coisa, porque ainda estávamos pagando muito mais e decidi que precisava quebrar o sistema. E é o lobby mais poderoso do mundo, a indústria farmacêutica. O mais poderoso, eles são o mais poderoso. E não estou dizendo que é ruim ou bom, não estou dizendo nada, mas eles têm um poder imenso sobre o Senado, sobre a Câmara, sobre os governadores, sobre todo mundo. E aí eles gastam mais dinheiro, bilhões e bilhões de dólares. E eu disse, eu não me importo, eu só preciso fazer eu tenho que fazer o que é certo. E eu declarei a nação favorecida, a nação mais favorecida, onde os Estados Unidos, a partir de agora, vão pagar exatamente o mesmo preço que o menor preço em qualquer lugar do mundo. Em outras palavras, se você pegar... Certo? Em outras palavras, se você pegar o país que está pagando e, digamos, em uma certa parte pode haver algum país por aí que paga um pouco menos por motivos muito bons, por causa de algo chamado pobreza, ou seja lá o que for. Mas nós pegamos o país que paga menos, digamos, os países da União Europeia como um todo, isso estaria bem. Ou pegamos países individuais dentro da União Europeia, ou pegamos vários países que ninguém nunca ouviu falar. Nós pagamos o menor valor. O que isso significa? Gostaria de colocar alguém para fiscalizar, pois deveria começar já. Não deveria começar em 2, 3 ou 5 anos. Eles vão dizer, sim, entra em vigor. Eles sempre dizem, entra em vigor, Marte. Entra em vigor, senhor, em 4 anos. Você sabe, e então em 4 anos eles mudam tudo. Isso deveria significar... Então lembre-se que eu disse que ficaria feliz com 1/4%? Isso poderia significar uma redução de 70% a 89% em remédios e produtos farmacêuticos. Isso é um pouco diferente. Certo? E, na verdade, alguns congressistas me ligaram e disseram, senhor, podemos conversar sobre isso? Eu disse, não. Eles queriam conversar porque isso é um poder tremendo contra eles, e eu entendo isso, e todos eles estavam envolvidos. Os senadores também estavam, eu vejo o Roger sorrindo, e provavelmente o Roger também estava. Mas sabe de uma coisa? Ele quer fazer a coisa certa, não é? Ele quer fazer a coisa certa, e nós estamos fazendo a coisa certa. Fomos aproveitados, e esqueça as empresas farmacêuticas. Nós fomos explorados por outros países que insistiram com as empresas farmacêuticas que iriam pagar X dólares, e não vamos pagar mais do que isso, e vocês não vão fazer negócios aqui. E eles eram duros quanto a isso, né? Porque essas pessoas quase que tinham medo deles. E agora vamos conseguir uma redução nos custos dos medicamentos de até 89% em alguns casos. Mas 50% seria um número baixo, não um número ruim. Então pense nisso, 50% contra 1/4%. Pense nesses números, 85%, 89%, 91%, 72%. Serão números enormes. Vai ser incrível para o Medicaid, incrível para todas as formas de assistência médica. O Medicare vai ter um impacto enorme, tão grande que ninguém consegue calcular. Quero dizer, isso pode cair 25%, 30%. Os medicamentos são uma parte muito grande disso, certo? Então, uma parte muito grande, portanto, isso vai afetar tudo. Vai afetar toda a sua vida. A quantidade de dinheiro que você vai economizar será incalculável. Ninguém acredita que eu tive coragem de fazer isso. Eu não acho que seja coragem. Acho que teria sido coragem não fazer isso. Vou te dizer, não fazer isso teria exigido muito mais coragem, porque eu já estava cansado disso. E eu estava ouvindo esses caras e eles são, eles ganham muito dinheiro todo ano, milhões e milhões de dólares por ano. E eu concordo, porque no começo, por causa da complexidade, você saía de uma sala, ouvia eles conversando e eles quase te convenciam de que era um ótimo sistema, né? Um sistema maravilhoso, mesmo que estivéssemos pagando 10 vezes mais. É por isso que eles ganham 30 milhões de dólares por ano, porque eles eram bons, mas não mais. E um deles simplesmente levantou as mãos depois que eu estava pressionando ele e disse, eu não aguento mais, a coisa mais difícil que eu tenho que fazer é tentar justificar essa droga, eu não aguento mais. Uma das maiores empresas, eu simplesmente não consigo mais, você está certo. E assim que ele disse isso, foi incrível, porque eu entendi exatamente
Ele não conseguia fazer isso. Ele disse que a coisa mais difícil que ele tinha que fazer era tentar justificar por que estamos pagando $200 por algo, enquanto outra pessoa em um país vizinho está pagando $12. Pegue o Canadá, por exemplo. Quero dizer, as pessoas vão ao Canadá para fazer compras porque os preços lá são muito mais baixos e isso não vai mais acontecer. Então, vamos pegar o país com o menor preço em qualquer lugar do mundo e é isso que vamos pagar e vamos economizar de 50% a 89%. E esses são números grandes, são números tremendos. Não vai mais existir uma situação em que estamos pagando 10 vezes mais do que outra pessoa. E uma coisa que é muito importante e que precisa ser implementada. Está feito. Eu já assinei a ordem. Está feito. Mas precisamos de alguém com muita força e muito poder, porque é preciso implementar isso, já que esses países vão lutar até o fim. Eles não querem que isso aconteça, porque eles vão acabar pagando mais. Agora, há muito mais pessoas envolvidas no mundo do que aqui. Então, eles vão subir um pouco, talvez 15%, 20%, e nós vamos cair 60%, 70% ou 80%. Mas eles vão enfrentar as empresas farmacêuticas. As empresas farmacêuticas estão muito preocupadas que eles vão lutar e tudo bem. Se eles lutarem, nós simplesmente vamos dizer, tudo bem, não vamos deixar vocês venderem mais carros para os Estados Unidos. Ou não vamos deixar vocês venderem mais vinho, ou bebidas alcoólicas, ou algo que na verdade seja muito mais importante para eles do que os medicamentos. E nós vamos conseguir forçar essa questão, se for necessário. Eles deveriam fazer isso. Estamos igualando as coisas. Eles deveriam fazer isso e as empresas farmacêuticas também devem se sair bem. Isso não deveria afetar negativamente as ações deles. Eu não acho que isso vai acontecer. Basicamente vai ser a mesma quantidade de dinheiro, mas ele será redistribuído. E será redistribuído de forma que eles terão que pagar um pouco mais e nós vamos pagar muito menos. Um pouco mais porque há muito mais pessoas para, você sabe, é um número maior. Então, Rob, eu gostaria de pedir a você e ao Dr. Oz, e talvez ao Marty e ao Jay, e talvez representando os políticos do mundo, eu posso pedir ao Roger, que é tão bom com esse assunto todo, se você pudesse ser muito, muito firme e muito incisivo nesse sentido. Não é fácil, você sabe, vocês vão ter que fazer isso acontecer. As empresas farmacêuticas vão dizer, bem, elas não vão fazer e talvez realmente não façam. E se elas não fizerem, nós não vamos fazer negócios com esse país ou esses países. Mas vamos ter que ser muito firmes até que tudo esteja totalmente estabilizado e igualado. E, Oz, quero dizer, vejo que seus olhos estão brilhando porque você fala sobre isso há muito tempo, mas nunca teve alguém disposto a fazer. Mas eu estou disposto a fazer e acho que isso vai ser lembrado como uma das coisas mais importantes que já fizemos, porque os custos dos medicamentos estão caindo. Pense nisso, eles todos os anos, durante 21 anos, os custos aumentaram e agora estão caindo talvez em 85%, 89%, estou te dizendo, 89% em 2 casos, uma redução de 89%. Ninguém nunca viu nada parecido. Então, gostaria de pedir especialmente ao Oz, porque você e eu nos conhecemos. Ele é um cara muito duro, esse aqui. Ele é duro pra caramba. Então, se você puder liderar o grupo, ainda não vai ser fácil. Você vai ter que entrar e vai ter que lutar. Se você fizer isso em questão de semanas, você pode ter os custos dos medicamentos despencando, certo? Então, vocês como grupo, eu tenho muita confiança. E se vocês não fizerem, vou demitir cada um de vocês. Daryl, rapidinho. Boa sorte, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem dar conta? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Ron.